Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e essa é a prova 2 de Soldado PM São Paulo 2014. São 15 exercícios bem legais que nós vamos resolver aqui. Uma foto da PM de São Paulo. Bem legal. Bom, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deixe o seu like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas e compartilhe com seus amigos o vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e dos exercícios. E vamos lá! Em um lote de xícaras de porcelana, a razão entre o número de xícaras com defeitos e o número de xícaras perfeitas nesta ordem é 2/3. Se o número total de xícaras do lote é 320, então a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos nesta ordem é... Então, pessoal, eu quero saber a diferença entre o número de xícaras perfeitas de xícaras perfeitas, que eu vou chamar de P para facilitar, e o número de xícaras com defeitos, que eu vou chamar de D. Nesta ordem é o que eu quero saber. Bom, pessoal, então vamos construir aqui o exercício. Em um lote de xícaras de porcelana, a razão entre o número de xícaras com defeitos e o número de xícaras perfeitas nesta ordem é 2/3. Então aqui eu tenho que a razão entre o número de xícaras com defeitos, que eu chamei de D, e o número de xícaras perfeitas, que eu chamei de P, nesta ordem é 2/3. Então a razão é 2/3 entre as xícaras com defeito e as xícaras perfeitas. Então aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação. Então, está falando se o número total de xícaras do lote é 320, isso significa que as xícaras com defeitos mais as xícaras perfeitas vão ser igual ao total do lote, que é 320. Então aqui eu tenho a minha segunda equação. Observem, pessoal, que eu tenho um sistema de equação com duas variáveis, onde D são as xícaras com defeitos e P são as xícaras perfeitas. Eu tenho condições de descobrir os valores das xícaras perfeitas e das xícaras com defeitos, substituindo um valor no outro. E sabendo esses valores, eu tenho como descobrir a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos, que é o que o problema está pedindo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha primeira equação e eu vou isolar P, as xícaras perfeitas. Então aqui eu tenho, eu multiplico em x, então 2 vezes P é igual a 3D. Então aqui P, as xícaras perfeitas, é igual a 3D. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2. Então as xícaras perfeitas, aqui eu isolei as xícaras perfeitas, então agora eu vou substituir na minha segunda equação para nós continuarmos. Então, D, as xícaras com defeitos, mais P, as xícaras perfeitas que eu isolei, é 3D sobre 2, é igual a 320. Então aqui, pessoal, eu tenho uma soma envolvendo fração. Então eu preciso do denominador comum. Como aqui só tenho 2, o denominador comum vai ser o 2. Então agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Vou colocar para ilustrar. 2 dividido por 1 é 2, vezes D,
2D, mais 2 dividido por 2, 1, vezes 3D, 3D, que é igual, quando não tem nada embaixo como se fosse 1, vou colocar para ilustrar, 2 dividido por 1, 2, vezes 320, 640. Então aqui eu já posso pensar o denominador comum, 2. Então agora eu tenho 2D mais 3D, 5D, as xícaras com defeitos, que é igual a 640. Então, D, as xícaras com defeitos, é igual a 640. O 5, ele está multiplicando, passa por outro lado do sinal, dividido, sobre 5. Então, as xícaras com defeitos é igual a 640 dividido por 5, eu vou fazer aqui do lado. 6 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. 1 não divide por 5 abaixo, 4. 14 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. 14 menos 10, 4. 4 não divide por 5, abaixo 0. 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 5, 40. E 40 menos 40 é 0. Ou seja, 640 dividido por 5 é 128. Que é o número de xícaras com defeitos. Então agora que eu descobri o valor de D, as xícaras com defeitos, eu vou substituir na minha primeira equação e descobrir o valor de P das xícaras perfeitas. Então aqui eu tenho que P é igual a 3D, que são as xícaras com defeitos que eu descobri que é 128, sobre 2. Então as xícaras perfeitas é igual a 3 vezes 128, eu vou fazer aqui do lado. 3 vezes 8, 24, deixo 4 e vai o 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 128 é 384. Sobre 2. Então, as xícaras perfeitas é igual a 384 dividido por 2. Eu vou aproveitar esse número e fazer aqui. 3 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2 é 1. 1 não divide por 2, abaixo 8. 18 dividido por 2 é 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, 0. Então, abaixo 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4, 0. Então, 384 dividido por 2 é 192, que é o número de xícaras perfeitas. Então agora, pessoal, que eu descobri o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos, eu tenho como descobrir a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos. E essa diferença vai ser o número de xícaras perfeitas, 129 xícaras, 192 xícaras, menos o número de xícaras com defeitos, 128 xícaras. Então aqui, 2 menos 8 não dá, pego o emprestado do 9, aqui fica 8, e aqui fica 12. 12 menos 8, 4, 8 menos 2, 6, e 1 menos 1, 0. Então, a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos, nesta ordem, é de 64 xícaras. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 78. Não. Alternativa B, 93. Não. Alternativa C, 64. 64 é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de razão e sistema de equação com duas variáveis. Aqui no caso P, as xícaras perfeitas, e D, as xícaras com defeitos. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 22 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Para irrigar uma horta, foram gastos 2/5 da água de um reservatório que estava totalmente cheio, e 1/3
da água restante foi utilizada para uso doméstico, restando ainda 50 litros de água dentro do reservatório. A capacidade total do reservatório em litros é... Então, pessoal, eu quero saber a capacidade total do reservatório em litros. É o que eu quero saber. Então vamos lá. Está falando que para irrigar uma horta foram gastos 2/5 da água de um reservatório que estava totalmente cheio. Então aqui, para irrigar a horta, foram gastos 2/5 da água de um reservatório que estava totalmente cheio, que eu vou chamar aqui de R. Então, para irrigar a horta foram utilizados 2/5 de R. E 1/3 da água restante foi utilizada para uso doméstico. Então aqui eu tenho o uso doméstico. E para uso doméstico foi utilizado 1/3 da água restante. Pessoal, se para irrigar a horta foram utilizados 2/5 do reservatório, a água restante é 3/5 do reservatório. Então, para uso doméstico, foi 1/3 de 3/5 do reservatório, que é o restante. Aqui, pessoal, eu já posso eliminar o 3, eu fiquei com R, ou seja, o reservatório, sobre 5. Então, foi o que foi utilizado para uso doméstico. Está dizendo, restando ainda 50 litros de água dentro do reservatório. Então aqui, restando 50 litros de água no reservatório. Então, se eu quero saber a capacidade total do reservatório em litros, essa capacidade total ela vai ser a quantidade que foi utilizada para irrigar a horta, mais o que foi utilizado no uso doméstico e mais o que restou, que foi 50 litros, vai ser igual ao total do reservatório. Então aqui, pessoal, eu tenho uma equação do primeiro grau, onde a minha incógnita é R, ou seja, o reservatório, que é o que eu quero saber. Então, eu vou colocar aqui 2/5 de R mais R sobre 5 mais 50 litros, 50 que é igual a R. Então aqui eu tenho uma soma envolvendo frações. Então eu preciso do meu denominador comum. Como aqui só tem 5, o denominador comum vai ser 5. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 5 dividido por 5 é 1, vezes 2R, 2R, mais 5 dividido por 5 é 1, vezes R, R, mais... Quando não tem nada embaixo, como se fosse 1, eu vou colocar para ilustrar. 5 dividido por 1, 5, vezes 50, é 250, que é igual. Quando não tem nada embaixo, como se fosse 1, eu vou colocar para ilustrar. 5 dividido por 1, 5, vezes R, 5R. Já posso pensar o denominador comum, 5. Então aqui eu tenho 2R mais R, que é 3R, reservatório, mais 250, que é igual a 5R. Então agora eu vou passar números de um lado e letras do outro. Como eu já tenho aqui o 250 positivo, eu vou colocar 250, que é igual a 5R. O 3R está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 3R. Então, 250 é igual a 5R menos 3R, 2R. Então, 250 é igual a R,
O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 2. 250 dividido por 2 é 125, que é igual a R. Ou seja, a capacidade total do reservatório em litros é de 125 litros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 125. 125 litros é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício que envolve fração, então precisa saber trabalhar com fração e equação do primeiro grau. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, eu voltei aqui para o exercício 23 do caderno de exercícios. Então vamos lá. No estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais e, para facilitar as vendas, o dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, todos com a mesma quantidade de borrachas. Ao fazer isso, notou que era possível colocar 3, ou 4, ou 5 borrachas em cada pacotinho e, assim, não sobraria borracha alguma na caixa. O menor número de borrachas que essa caixa poderia conter era... Então, pessoal, eu quero saber o menor número de borrachas que essa caixa poderia conter. É o que eu quero saber. Bom, pessoal, então aqui eu tenho que, no estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais e, para facilitar as vendas, o dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, todos com a mesma quantidade de borrachas. Ao fazer isso, notou que era possível colocar 3, ou 4, ou 5 borrachas em cada pacotinho e assim não sobraria borracha alguma na caixa. Se eu quero saber o menor número de borrachas que essa caixa poderia conter, pessoal, é um clássico exercício de MMC, mínimo múltiplo comum. Então aqui eu vou descobrir o número de borrachas. Tirando o mínimo múltiplo comum de 3, de 4 e de 5. Então aqui o MMC de 3, 4 e 5. Então aqui 4 divide por 2. 3 não divide por 2 abaixo 3, 4 dividido por 2, 2. 5 não divide por 2 abaixo 5. 2 ainda dá por 2. Então 3 não divide por 2, 2 dividido por 2 é 1, 5 não divide por 2. 3 é um número primo, ou seja, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então aqui é 3. 3 dividido por 3, 1. 5 não divide por 3 abaixo 5. 5 também é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então é 5. 5 dividido por 5 é 1. Então aqui eu tenho 2. 2. 2 elevado à segunda potência vezes 3 vezes 5. 2 elevado à segunda potência é 4. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 15, que é 60. Então, o menor número de borrachas que essa caixa poderia conter era de 60 borrachas. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 65? Não. Alternativa B, 60. 60 borrachas é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de mínimo múltiplo comum. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 24 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma empresa que estava selecionando candidatos para preencher algumas vagas disponíveis recebeu 320 currículos de candidatos interessados e selecionou 25% deles para uma entrevista.
sabendo que 10% dos candidatos selecionados para a entrevista faltaram e que 25% dos que compareceram foram contratados, então, em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número dos candidatos contratados representa aproximadamente. Então, pessoal, eu quero saber, em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número de candidatos contratados. E aqui nas alternativas eu tenho porcentagem. Então eu quero saber o número de candidatos contratados em porcentagem. É o que eu quero saber. Então aqui eu tenho aqui uma empresa que estava selecionando candidatos para preencher algumas vagas disponíveis. Recebeu 320 currículos de candidatos interessados e selecionou 25% deles para uma entrevista. Então aqui eu tenho a entrevista. E que uma empresa recebeu 320 currículos de candidatos interessados e selecionou 25% deles para uma entrevista. Então é 25% dos candidatos que enviaram currículos, 320 candidatos. 25 sobre 100 vezes 320, corta um zero, 25 vezes 32, que eu vou fazer aqui do lado. 2 vezes 5, 10, deixa o 0 e vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 3 vezes 5, 15, deixa o 5 e vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 0. 5 mais 5, 10, deixa o 0 e vai 1, mais 7, 8. Então, 25 vezes 32 é 800. Sobre 10. Corta um zero. 80 candidatos foram selecionados para essa entrevista. Então, sabendo que 10% dos candidatos selecionados para a entrevista faltaram e que 25% dos que compareceram foram contratados, então se eu descobrir quantos candidatos faltaram, eu tenho como descobrir quantos candidatos compareceram, fazendo o número de candidatos selecionados menos os que faltaram. E sabendo quantos candidatos compareceram, eu tenho como descobrir quantos foram contratados, já que 25% dos que compareceram foram contratados. E sabendo isso, eu tenho como converter os candidatos contratados para porcentagem, que é o que eu quero saber. Então aqui eu vou fazer os candidatos que faltaram. Então eu tenho que 10% dos candidatos selecionados para a entrevista faltaram. Então é 10% de 80, que foram os candidatos selecionados para a entrevista. 10 sobre 100 vezes 80, corta um zero. 10 vezes 8, 80, sobre 10, corta os zeros. 8 candidatos faltaram a essa entrevista. Então aqui eu tenho que 25% dos que compareceram foram contratados. Então aqui são os candidatos contratados. Que são 25% dos que compareceram. Então eu faço 80, que foram os candidatos selecionados, menos 8, que foram os candidatos que faltaram, e eu vou obter os candidatos que compareceram. Então aqui, 0 menos 8 não dá, pego o emprestado do 8, aqui fica 7, aqui fica 10, 10 menos 8, 2 e 7. Ou seja, 72 candidatos compareceram. A essa entrevista. Então, 25% dos que compareceram foram contratados, ou seja, 25% de 72 candidatos que compareceram. Então aqui eu tenho 25 vezes 72, que eu vou fazer aqui do lado.
2 vezes 5, 10, deixo o 0 e vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 7 vezes 5, 35, deixo o 5 e vai o 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. 0. 5 mais 5, 10, deixo o 0 e vai 1. Mais 7, 8 e 1. Então, 25 vezes 72, 1.800 sobre 100. Aqui eu tenho 2 zeros e 2 zeros, corto os zeros. 18 candidatos foram contratados. Então, se eu quero saber em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número dos candidatos contratados em porcentagem, eu vou converter aqui os candidatos contratados que eu descobri para porcentagem. Então aqui, pessoal, eu tenho esse valor de 18 candidatos contratados, eu tenho esse valor de 320 candidatos que enviaram currículos. Esses 320 candidatos representam 100%. Ou seja, eu tenho 3 valores e eu consigo descobrir um quarto valor através de uma regra de 3 simples. Então vamos fazer aqui. Candidatos e porcentagem. Então, os 320 candidatos que enviaram currículos, eles representam total, ou seja, 100%. E os 18 candidatos contratados, eles vão representar quantos por cento, que é o que eu quero saber. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 320 para 18 eu diminuo os candidatos, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para x. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui eu tenho 320 vezes x, que é igual a 18 vezes 100. X é igual a 18 vezes 100, faço 18 e adiciono 2 zeros, 1.800. 320 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 320. X é igual a 1.800 sobre 320, corta um zero, 180 dividido por 32, que eu vou fazer aqui do lado. 180 dividido por 32. 18 não divide por 32, junto 180 dividido por 32, que é 5. 5 vezes 2, 10, deixo 0 e vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 0 menos 0, 0. 8 menos 6, 2. 1 menos 1, 0. 20 não divide por 32, abaixo 0, vai vírgula na casa. 200 dividido por 32 é 6. 6 vezes 2, 12, deixo 2 e vai 1. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. 200 menos 192 é 8. Então aqui, pessoal, como eu tenho uma casa após a vírgula nas alternativas, eu posso parar aqui em uma casa após a vírgula. Então, 180 dividido por 32 é 5,6%. Ou seja, em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número dos candidatos contratados representa aproximadamente 5,6% dos candidatos. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 5,9%? Não. Alternativa B, 6,8%? Não. Alternativa C, 5,6%? 5,6% é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber trabalhar aqui com porcentagem e precisa saber regra de 3 simples diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 25 do caderno de exercícios. Então vamos lá.
Com um pote de sal, um restaurante prepara vários pratos de sopa, cada um deles contendo 3 gramas de sal. Sabendo que o sal desse pote é utilizado somente no preparo da sopa, então, se em cada prato de sopa forem colocados apenas 2 gramas de sal, então, com a mesma quantidade de sal do pote, será possível preparar 100 pratos de sopa a mais. A quantidade total de pratos que poderão ser preparados com apenas 2 gramas de sal em cada um é... Então, pessoal, eu quero saber a quantidade total de pratos que poderão ser preparados com apenas 2 gramas de sal em cada um. Então, aqui, total de pratos que poderão ser preparados com apenas 2 gramas de sal em cada um. É o que eu quero saber. Então aqui está dizendo que com um pote de sal, um restaurante prepara vários pratos de sopa, cada um deles contendo 3 gramas de sal. Então aqui eu tenho sal e os pratos. Então, com um pote de sal, um restaurante prepara vários pratos de sopa, cada um deles contendo 3 gramas de sal. Esse restaurante prepara uma certa quantidade de pratos de sopa que eu não sei, então eu vou chamar de X. Sabendo que o sal desse pote é utilizado somente no preparo da sopa, então, se em cada prato de sopa forem colocados apenas 2 gramas de sal em cada prato de sopa, com a mesma quantidade de sal do pote será possível preparar 100 pratos de sopa a mais. Ou seja, será possível preparar a mesma quantidade de pratos de sopa que seriam preparados com 3 gramas, ou seja, X, e 100 pratos de sopa a mais, ou seja, X mais 100 pratos. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 3 gramas de sal para 2 gramas de sal, eu diminuí o sal. Por isso eu diminuí a quantidade de sal em cada prato, então eu vou conseguir preparar mais pratos. Então eu aumentei a quantidade de pratos. Se uma grandeza está diminuindo e a outra grandeza está aumentando, é uma regra de 3 simples inversamente proporcional. Eu multiplico na horizontal. Então aqui eu tenho 3 vezes x, que é igual a 2 vezes x mais 100. Abre parênteses, x mais 100, fecha parênteses. Então, 3x é igual... Eu vou usar propriedade distributiva. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes mais 100 mais 200. Agora eu vou separar letras de um lado e números de outro. Então, aqui eu tenho 3x é igual a 2x mais 200. 2x está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 2x, que é igual a 200. 3x menos 2x é x, que é igual a 200. Ou seja, 200 pratos de sopa é a quantidade de pratos de sopa que esse restaurante consegue preparar utilizando 3 gramas em cada prato de sopa. Então, para me descobrir a quantidade total de pratos que poderão ser preparados com apenas 2 gramas de sal em cada um, essa quantidade vai ser a mesma quantidade de pratos que seriam preparados com 3 gramas de sal, ou seja, 200, e 100 pratos de sopa a mais. Então, mais 100. Então aqui, 0, 0, 2 mais 1, 3. Ou seja, a quantidade total de pratos que poderão ser preparados com apenas 2 gramas de sal em cada um é de 300 pratos de sopa. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 200. Não. Alternativa B, 150. Não. Alternativa C, 350. Não. Alternativa D, 250. Também não. Alternativa E, 300. 300 pratos de sopa é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3 simples inversamente proporcional. Bom, pessoal,
Voltei aqui para o exercício 26 do caderno de exercícios. Então vamos lá. 3 amigos, André, Bruno e Carlos, foram a um rodízio de pizzas. Considerando-se o número total de pedaços de pizza consumidos pelos 3 amigos juntos, na média, cada um comeu 7. Sabendo-se que André e Bruno comerão o mesmo número de pedaços e que Carlos comeu 5 pedaços, o número de pedaços de pizza que André comeu foi... Então, pessoal, eu quero saber o número de pedaços de pizza que André comeu. É o que eu quero saber. Então aqui eu tenho aqui 3 amigos, André, Bruno e Carlos, foram ao rodízio de pizzas. E considerando-se o número total de pedaços de pizza consumidos pelos 3 amigos juntos, na média cada um comeu 7. Pessoal, se é na média, então eu uso média aritmética. Então aqui então está falando, sabendo-se que André e Bruno comeram o mesmo número de pedaços e que Carlos comeu 5 pedaços. Então, se eu quero saber o número de pedaços de pizza que André comeu, eu vou chamar de x. E aqui eu tenho que André e Bruno comeram o mesmo número de pedaços de pizza, ou seja, os dois comeram x. Então eu faço 2x. Carlos comeu 5 pedaços, então mais 5. E está falando que, na média, cada um comeu 7 pedaços. Então, a média é 7. Se eu tenho 3 amigos, André, Bruno e Carlos, eu faço sobre 3. Então, aqui eu vou descobrir o valor de x ou o número de pedaços de pizza que André comeu, que é o que o exercício está pedindo. Então, eu tenho 2x mais 5 sobre 3 é igual a 7. 2x mais 5 é igual a 7. O 3 ele está dividido, passa para o outro lado do sinal, multiplicando, vezes 3. Então aqui eu tenho 2x, que é igual a 7 vezes 3, 21. O 5 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 5. Então x é igual a 21 menos 5 é 16. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 2. X é igual a 16 dividido por 2 é 8. Ou seja, o número de pedaços de pizza que André comeu foi de 8 pedaços de pizza. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 8. 8 pedaços de pizza é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de média aritmética. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 27 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Com determinada quantidade de dinheiro, é possível comprar 5 revistas em quadrinhos, todas de mesmo valor e ainda sobram R$ 2,50. Porém, se com a mesma quantia de dinheiro forem compradas 7 revistinhas de palavras cruzadas, cada uma delas de mesmo valor, sobrarão 50 centavos. Sabendo que uma revistinha de palavras cruzadas custa R$ 1 a menos que uma revistinha em quadrinhos, então o preço de uma revistinha de palavras cruzadas é... Eu quero saber aqui o preço de uma revistinha de palavras cruzadas.
o que eu quero saber. Aqui, pessoal, está dizendo que uma revistinha de palavras cruzadas custa R$1 a menos que uma revistinha em quadrinhos. Ou seja, o preço de uma revistinha de palavras cruzadas, que eu vou chamar de P, ele vai ser o preço de uma revistinha em quadrinhos, que eu vou chamar de Q. E está falando que custa R$1 a menos que uma revistinha em quadrinhos, ou seja, menos R$1. Então, para mim descobrir o preço de uma revistinha de palavras cruzadas, que é o que o exercício está pedindo, eu preciso descobrir o preço de uma revistinha em quadrinhos. Então, vamos lá. Com determinada quantidade de dinheiro, é possível comprar 5 revistas em quadrinhos, todas de mesmo valor, e ainda sobram R$2,50. Então, aqui eu vou descobrir o preço de uma revistinha em quadrinhos. Então eu tenho que, com determinada quantidade de dinheiro, é possível comprar 5 revistas em quadrinhos, que eu chamei de Q, então é 5Q, todas de mesmo valor, e ainda sobram R$2,50. Se sobram, então é mais R$2,50. Porém, se com a mesma quantia de dinheiro forem compradas 7 revistinhas de palavras cruzadas, cada uma delas de mesmo valor, sobrarão 50 centavos. Pessoal, se é a mesma quantia, então é igual. É igual, a mesma quantia de dinheiro forem compradas 7 revistinhas de palavras cruzadas, que eu chamei de P, então 7P. Cada uma delas de mesmo valor, sobrarão 50 centavos. Se sobrarão, então é mais 0,50. Observem aqui, pessoal, que eu tenho uma equação e uma segunda equação. Então aqui eu tenho um sistema de equação com duas variáveis, onde eu tenho P, que são as revistas de palavras cruzadas, e Q, que são as revistas em quadrinhos. Eu tenho condições de descobrir esses valores substituindo um valor no outro. E sabendo o valor de uma revistinha de quadrinhos, eu tenho como descobrir o preço de uma revistinha de palavras cruzadas, que é o que o exercício está pedindo. Então vamos lá. Aqui eu tenho 5Q mais 2,50, que é igual a 7P mais 0,50. Eu vou separar números de um lado e letras do outro. Então aqui eu tenho 2,50. 0,50 está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 0,50. Que é igual a 7P, 7 vezes P, que eu já posso substituir aqui, que é Q menos 1. Então, abre parênteses, Q menos 1. 5Q, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 5Q. 2,50 menos 0,50 é 2, que é igual 7 vezes Q menos 1, eu vou usar propriedade distributiva. Então aqui, 7 vezes Q, 7Q, e 7 vezes menos 1, menos 7, menos 5Q. Então aqui eu tenho 2, é igual a 7Q menos 7, menos 5Q, o 7 ele está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo. Mais 7, que é igual. 7Q menos 5Q é 2Q. 2 mais 7 é 9, que é igual a Q. O 2, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 2. 9 dividido por 2 é 4,50, que é igual a Q. Ou seja, o preço de uma revistinha em quadrinhos é de R$ 4,50. Então agora eu tenho como descobrir o preço de uma revistinha de palavras cruzadas. Já que esse preço vai ser o preço de uma revista em quadrinhos, que é R$ 4,50, menos R$1. Então o preço de uma revistinha de palavras cruzadas é R$ 4,50 menos 1, que é R$ 3,50. Então, o preço de uma revistinha de palavras cruzadas é de R$ 3,50. Vamos olhar
as alternativas. Alternativa A, R$ 4,20? Não. Alternativa B, R$ 3,80? Não. Alternativa C, R$ 4,90? Não. Alternativa D, R$ 4,60? Também não. Alternativa E, R$ 3,50? R$ 3,50 é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, aqui pessoal, usei uma relação de igualdade e um sistema de equação com duas variáveis, onde P são as revistinhas de palavras cruzadas e Q são as revistinhas em quadrinhos. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom pessoal, voltei aqui para o exercício 28 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma pessoa foi a uma livraria e escolheu 3 livros. Um romance, um de aventuras e um de ficção. Porém, por motivos financeiros, decidiu que levaria apenas 2 deles. Se comprar o romance e o livro de aventura, pagará R$ 53. Se comprar o romance e o livro de ficção, pagará R$ 58. E, se comprar o livro de ficção e o livro de aventura, pagará R$ 55. O valor dos 3 livros juntos é... Então, pessoal, eu quero saber o valor dos 3 livros juntos. Então, aqui eu tenho que uma pessoa foi a uma livraria e escolheu 3 livros. Um romance, um de aventuras e um de ficção. Porém, por motivos financeiros, decidiu que levaria apenas 2 deles. Então, se comprar o romance e o livro de aventura, pagará R$ 53. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou chamar o romance de R. Então, se comprar o romance e o livro de aventura, que eu vou chamar de A, então romance mais livro de aventura, pagará R$ 53. Se comprar o romance e o livro de ficção, pagará R$ 58. Então, o romance e o livro de ficção, que eu vou chamar de F, pagará R$ 58. E se comprar o livro de ficção e o livro de aventura, pagará R$ 55. Então, o livro de ficção que eu chamei de F, mais o livro de aventura que eu chamei de A, pagará R$ 55. Pessoal, se eu quero saber o valor dos 3 livros juntos, então eu vou usar soma de sistema de equação. Eu vou somar aqui as minhas 3 equações. Então aqui eu tenho R mais R, 2R. Então aqui eu tenho F mais F, mais 2F. E aqui eu tenho A e A, então mais 2A. Que é igual 53 mais 58 mais 55. 3 mais 8 é 11, mais 5, 16. Deixo o 6, vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. E 11 mais 5, 16. Então agora eu tenho 2R mais 2F mais 2A, que é igual a 166. Então eu vou usar propriedade distributiva, pessoal. Então eu tenho 2, abre parênteses, R, mais F, mais A, que é igual a 166. Então, esse é o bizu, propriedade distributiva. Porque se eu fizer 2 vezes R, 2R, mais 2 vezes F, 2F, mais 2 vezes A, é 2A. Então aqui eu tenho 2, abre parênteses, R mais F, mais A igual a 166. Então, romance mais ficção mais aventura é igual a 166. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2. Então, romance mais ficção mais aventura é igual a 166 dividido por 2, que eu vou fazer aqui do lado. 1 não divide por 2, junto 16. Dividido por 2, que é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 menos 16 é 0. Abaixo 6.
6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Então, 166 dividido por 2 é 83. Então, o valor dos 3 livros juntos, ou seja, o romance mais o livro de ficção, mais o livro de aventura, é R$83. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 70. Não. Alternativa B, R$75. Não. Alternativa C, R$80. Não. Alternativa D, R$83. R$83 é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Pessoal, é um exercício de soma de sistema de equação do primeiro grau. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 29 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Um eletricista dispõe de 5,8 metros de fio de cobre e, para realizar certo serviço, cortou 12 pedaços de 30 centímetros cada um. O restante do fio foi cortado em pedaços de 27,5 centímetros cada um, não restando pedaço algum de fio. O número de pedaços com 27,5 centímetros é... Então, pessoal, eu quero saber o número de pedaços com 27,5 centímetros. É o que eu quero saber. Então aqui está dizendo que um eletricista dispõe de 5,8 metros de fio de cobre e, para realizar certo serviço, cortou 12 pedaços de 30 centímetros cada um. Então eu vou começar aqui com pedaços de 30 centímetros. Então, pessoal, se esse eletricista cortou 12 pedaços de 30 centímetros, se eu multiplicar 30 centímetros, que é o tamanho de um pedaço, por 12, que é a quantidade de pedaços, eu vou obter a quantidade de centímetros nos 12 pedaços. Então eu vou fazer aqui 12 vezes 30. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. E abaixo o 0. 360 centímetros nesses 12 pedaços de fio. Então está dizendo que o restante do fio foi cortado em pedaços de 27,5 centímetros cada um. Então, pessoal, se eu fizer 5,8 metros de fio, que é a quantidade total que o eletricista dispõe, menos 360 centímetros, que é a quantidade de fio que foi utilizada para cortar 12 pedaços de 30 centímetros cada um, eu vou obter a quantidade de fio restante. Então aqui eu não consigo subtrair metros de centímetros. Então eu vou converter os 5,8 metros para centímetros. E como que eu faço isso? Eu vou utilizar o sistema métrico. Então aqui eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então eu tenho 5,8 metros. E eu quero chegar em centímetros. Então quando eu desloco da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10, onde uma, duas casas, 10 elevado à segunda potência. Então eu posso fazer 5 e o 8, seguido de 2 zeros. 1, 2. Aqui eu tenho uma casa e vírgula, 580 centímetros é a quantidade total de centímetros que o eletricista dispõe para fazer certo serviço. Então agora eu consigo centímetros. Então eu vou fazer aqui o restante. E a quantidade de fio restante vai ser os 580 centímetros que o eletricista dispõe,
menos os 360 centímetros que foram utilizados para cortar 12 pedaços de 30 centímetros. Então aqui, 0, 0, 8 menos 6, 2, e 5 menos 3, 2. Vírgula embaixo de vírgula. 220 centímetros é a quantidade de fio restante. Então aqui eu tenho que o restante do fio foi cortado em pedaços de 27,5 centímetros cada um. Então se eu dividir o fio restante, que é 220 centímetros, por 27,5 centímetros, que são os centímetros de cada pedaço, eu vou obter o número de pedaços com 27,5 centímetros, que é o que o problema está pedindo. Então aqui, 220 centímetros dividido por 27,5 centímetros. Então aqui eu tenho uma casa e vírgula. Uma casa e vírgula, posso cortar as vírgulas. Ficou 2.200 dividido por 275, que é 8. 8 vezes 5, 40, deixa o 0 e vai o 4. 8 vezes 7, 56, mais 4, 60. Deixa o 0 e vai o 6. 8 vezes 2, 16, mais 6, 22. 2.200 menos 2.200, 0. Ou seja, o número de pedaços com 27,5 centímetros é de 8 pedaços de fio. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 7. Não. Alternativa B, 8. 8 pedaços é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber aqui uma conversão do sistema métrico de metros para centímetros. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 30 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Um escritório de advocacia precisa imprimir 2 cópias de um mesmo documento. E a impressora disponível para realizar o serviço leva 12 segundos para imprimir cada uma das 50 páginas desse documento. Após imprimir a primeira cópia, com 50 páginas, foram feitos alguns ajustes e reparos nessa impressora, que passou a imprimir cada página desse documento em 9 segundos. O que fez com que o tempo gasto para imprimir as 50 páginas da segunda cópia desse documento fosse reduzido em... Então, pessoal, eu quero saber quanto que foi reduzido o tempo gasto para imprimir as 50 páginas da segunda cópia desse documento após os ajustes e reparos na impressora. Então, aqui eu tenho o tempo reduzido. Que é o que eu quero saber. Então, está dizendo que um escritório de advocacia precisa imprimir 2 cópias de um mesmo documento. E a impressora disponível para realizar o serviço leva 12 segundos para imprimir cada uma das 50 páginas desse documento. Então aqui eu tenho a impressão em 12 segundos. Então, pessoal, se eu multiplicar 12 segundos por 50, que é o número de páginas desse documento, eu vou obter o tempo, ou segundos, que leva para imprimir as 50 páginas desse documento em 12 segundos cada página. Então aqui eu tenho 5 vezes 2, que é 10, deixo o 0 e vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Abaixo o 0, 600 segundos é o tempo que leva para imprimir as 50 páginas desse documento, imprimindo uma página a cada 12 segundos. Então aqui está dizendo que após imprimir a primeira cópia com 50 páginas, foram feitos alguns ajustes e reparos nessa impressora, que passou a imprimir cada página desse documento em 9 segundos. Então aqui eu tenho a impressão
9 segundos. Então, se eu multiplicar 9 por 50, que é o número de páginas, eu vou obter os segundos que leva para imprimirem as 50 páginas, imprimindo uma página a cada 9 segundos após os ajustes e reparos que foram feitos nessa impressora. Então aqui, 5 vezes 9 é 45. Abaixo zero, 450 segundos é o tempo que leva para imprimir as 50 páginas desse documento após os ajustes da impressora. Então, se eu quero saber quanto tempo que foi reduzido essa impressão de 50 páginas após a segunda cópia, então eu vou fazer 600 segundos, que é o tempo que demora para imprimir em 12 segundos, e menos 450, que é o tempo que demora para imprimir em 9 segundos cada página. Então aqui eu vou fazer o tempo reduzido em segundos. Então eu faço 600, que é o tempo que demora para imprimir as 50 páginas antes do ajuste, menos 450, que é o tempo que demora para imprimir após o ajuste. Então aqui tem o 0, 0 menos 5 não dá, pega o interessado do 6, aqui fica 5 e aqui fica 10, 10 menos 5, 5, 5 menos 4, 1. 150 segundos é o tempo que foi reduzido essa impressão em segundos. Porém, aqui nas alternativas, pessoal, eu tenho minutos e segundos. Então eu vou converter esses 150 segundos para minutos. E como que eu faço isso? Eu vou pegar os segundos, então 150 segundos, e eu vou dividir por 60, que é a quantidade de segundos em um minuto. Eu vou obter o resultado em minutos. Então, 15 não divide por 60, junto 150, dividido por 60, que é 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 0. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Então aqui eu obtive minutos e segundos. Ou seja, o tempo gasto para imprimir as 50 páginas da segunda cópia desse documento foi reduzido em 2 minutos e 30 segundos. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 3 minutos e 50 segundos? Não. Alternativa B, 2 minutos e 5 segundos? Não. Alternativa C, 2 minutos e 30 segundos? 2 minutos e 30 segundos é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é unidades de medida de tempo, aqui uma conversão de segundos para minutos. Quando eu estou convertendo de segundos para obter em minutos, eu divido por 60 segundos, o quociente, o resultado vai ser em minutos, e se houver um resto que é menor que 60, vai ser em segundos. Esse foi o exercício. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 31 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma sala retangular com 8 metros de comprimento por 5 metros de largura será dividida em duas salas menores, A e B, também retangulares, conforme mostra a figura. Então aqui eu tenho a figura mostrando a sala retangular com 8 metros de comprimento por 5 metros de largura. Está falando que ela será dividida em duas salas menores, A e B, também retangulares. Sabendo que a área da sala A corresponde a 60% da área da sala original, antes da divisão, e, desprezando-se a espessura da parede que irá dividir as salas, pode-se concluir que o perímetro em metros da sala B será... Então, pessoal, eu quero saber o perímetro da sala B
é o que eu quero saber. E para mim descobrir o perímetro da sala B, eu preciso saber o comprimento da sala B e a largura da sala B. Se nós observarmos aqui, o exercício ele me dá a largura da sala original, que é 5 metros. Ela vai ser exatamente a largura da sala B. Então, agora que eu já tenho a largura, eu preciso descobrir o comprimento da sala B. Para mim depois descobrir o perímetro da sala B em metros, que é o que o exercício está pedindo. Então vamos lá. Está dizendo, sabendo que a área da sala A corresponde a 60% da área da sala original antes da divisão, então, descobrindo a área da sala original, eu tenho como descobrir a área da sala A. Sabendo a área da sala A, eu tenho como descobrir o lado da sala B, ou seja, o comprimento da sala B. Sabendo o comprimento, eu já tenho a largura, então eu tenho como descobrir o perímetro da sala B em metros, que é o que o exercício está pedindo. Então vamos lá. Eu vou descobrir a área da sala original, ou seja, antes da divisão. Então, está falando que uma sala retangular, ou seja, a área da sala vai ser a área do retângulo. E a área do retângulo, ela é a largura, 5 metros, vezes o comprimento, que é 8 metros. Então, a área vai ser 5 vezes 8, que é 40 metros quadrados, é a área da sala original antes da divisão. Então, agora eu tenho como descobrir a área da sala A. Já que a área da sala A, ela corresponde a 60% da área da sala original. Então eu faço 60% da área original da sala original, que eu descobri que é 40 metros quadrados. Então 60% de 40 metros quadrados. Aqui, 60 vezes 40, 6 vezes 4, 24. Adiciono 2 zeros. Sobre 100. Corto 2 zeros, 24 metros quadrados vai ser a área da sala A. Então, pessoal, agora que eu tenho a área da sala A, que é 24 metros quadrados, eu tenho como descobrir o comprimento da sala A. Sabendo o comprimento da sala A, eu subtraio do comprimento total da sala original, que é 8 metros, eu vou obter o comprimento da sala B. E aí, com o comprimento da sala B e a largura da sala B, eu tenho como descobrir o perímetro da sala B em metros. Então vamos lá. Comprimento da sala A. Está falando que as salas A e B também são retangulares, então o comprimento da sala A, eu posso usar a fórmula da área do retângulo. Então a área do retângulo, que eu descobri que a área da sala A é 24 metros quadrados, então a área é 24, ela vai ser o comprimento vezes a largura. No caso, aqui a largura eu tenho que é 5 metros, então é 5 vezes o comprimento que eu não tenho, então eu vou chamar de x. Então, 24 é igual a 5 vezes x. 24 é igual. O 5 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido. Sobre 5, que é igual a x. 24 dividido por 5, eu vou fazer aqui do lado. – 24 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20. 24 menos 20 é 4. 4 não divide por 5. Abaixo um zero e vai vírgula na casa. 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40 é 0. Então, 24 dividido por 5 é 4,8, que é igual a x. Ou seja, o comprimento da sala A em metros é 4
4,8 metros. Então, pessoal, agora que eu tenho o comprimento da sala A, eu tenho como descobrir o comprimento da sala B. Então eu vou pegar e fazer aqui do lado. O comprimento da sala B, que vai ser o comprimento da sala original, que eu tenho aqui, que é 8 metros, menos o comprimento da sala A, que é 4,8 metros. Então aqui eu adiciono vírgula e um zero. Tenho 8,0 menos 4,8. 0 menos 8 não dá. Pego o emprestado do 8. Aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 8, 2. 7 menos 4, 3. Vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, o comprimento da sala B é 3,2 metros. Então agora, pessoal, que eu tenho o comprimento da sala B de 3,2 metros, e aqui eu tenho a largura da sala B, que ela é exatamente a largura da sala original, ou seja, 5 metros. Eu tenho condições de descobrir o perímetro da sala B em metros. Já que o perímetro da sala B, ou seja, o perímetro ele é a soma de todos os lados de uma figura plana. Então, o perímetro ele vai ser esse lado, mais esse lado, que eu posso fazer 2 vezes 3,2, mais esse lado, mais esse lado, que eu posso fazer 2 vezes esse lado, que aqui é 5 metros. Então, 2 vezes 5. O perímetro da sala B, 2 vezes 3,2, 6,4, mais 2 vezes 5, 10. Então, o perímetro da sala B é igual a 6,4 mais 10, que é 16,4. Ou seja, pode-se concluir que o perímetro em metros da sala B será de 16,4 metros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 16,4. 16,4 metros é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber o perímetro do retângulo, já que a sala B é um retângulo. Precisa saber a área do retângulo. Também precisa saber que trabalhar com porcentagem. Esse é o nível de dificuldade. Bom, pessoal, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 32 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma pesquisa feita com 300 consumidores registrou a preferência de cada um deles sobre 3 marcas diferentes de sabonetes, conforme mostra a tabela. Então aqui eu tenho a tabela que mostra sabonete, a marca, e o número de consumidores. Então aqui eu tenho que 90 consumidores preferem a marca A de sabonete, que 75 consumidores preferem a marca B de sabonete, que 120 consumidores preferem a marca C de sabonete, que 15 consumidores preferem outras marcas de sabonete. Considerando-se o número total de consumidores apresentados na tabela, o gráfico que representa essas informações em porcentagem é... Então eu quero saber qual desses gráficos das alternativas que representa as informações da tabela em porcentagem. E aqui nos gráficos eu tenho porcentagem em função das marcas de sabonetes. Então, para eu descobrir a alternativa correta, eu tenho que transformar essas informações da tabela em porcentagem, confrontar com os gráficos e descobrir qual deles que melhor representa as informações da tabela em porcentagem. Então vamos lá. Então eu vou começar aqui com a marca A. Está dizendo que uma pesquisa feita com 300 consumidores registrou a preferência de cada um deles sobre 3 marcas diferentes de sabonetes conforme mostra a tabela. Então esses 300 consumidores, eles representam o total, ou seja, 100%. Aqui eu tenho que 90
consumidores preferem a marca A de sabonete. Esses 90 consumidores que preferem a marca A representam quantos por cento? Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 300 para 90 eu diminuo o número de consumidores, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para x. Se uma grandeza diminui e a outra grandeza também diminui, é uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Eu multiplico em x. Então aqui eu tenho 300x, que é igual a 90 vezes 100. X é igual a 90 vezes 100, eu posso fazer 90, seguido de 2 zeros. 9.000. O 300 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 300. X é igual a 9.000 dividido por 300, corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui, 90 dividido por 3, 9 dividido por 3 é 3 e 1 zero. Ou seja, 30% é a porcentagem de consumidores que preferem a marca A de sabonete. Então vamos analisar aqui os gráficos. Então, na alternativa A, no gráfico A, eu tenho que 30% dos consumidores preferem a marca A. Então sim, o gráfico A ele pode ser. No gráfico B, eu tenho que 30% dos consumidores preferem a marca A. Então sim, o gráfico B também pode ser. No gráfico C, eu tenho que 40% dos consumidores preferem a marca A. Eu descobri que 30% dos consumidores preferem a marca A. Então, o gráfico C não pode ser. E o gráfico D, 35% dos consumidores preferem a marca A? Não, 30%. Então, o gráfico D não pode ser. E agora o gráfico E, 30% dos consumidores preferem a marca A? Sim, 30%. Os consumidores preferem a marca A, o gráfico E pode ser. Então aqui, pessoal, eu eliminei 2 gráficos que têm alternativas incorretas. Ou seja, eu fiquei aqui apenas com o gráfico A, com o gráfico B, com o gráfico E, que ainda podem ser. Então agora vamos descobrir os outros valores em porcentagem. Pessoal, eu poderia descobrir todos os outros valores aqui da tabela em porcentagem usando regra de 3 simples. Porém, eu vou usar um bizu aqui que é mais rápido e ocupa menos espaço na lousa. Então, eu vou fazer a marca B. Então, pessoal, vocês vão pegar o número de consumidores que preferem a marca B, que é 75 consumidores, dividir pelo total de consumidores, que é 300, e multiplicar por 100%, eu obter o resultado em porcentagem. Então aqui eu tenho 75 sobre 300 vezes 100, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, corto os zeros, ficou 75 sobre 3, que eu vou fazer aqui do lado. 7 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6 é 1. 1 dividido por 3 é abaixo, 5. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15, 0. Ou seja, 75 dividido por 3 é 25%, que é a porcentagem de consumidores que preferem a marca B de sabonete. Então, vamos olhar aqui os gráficos. Então, eu tenho aqui apenas o gráfico A, o gráfico B e o gráfico E, que ainda podem ser. Então, no gráfico A, eu tenho que 20% dos consumidores preferem a marca B. Eu descobri que é 25%, então o gráfico A não pode ser. O gráfico B, eu descobri que 25% dos consumidores preferem a marca B? Sim, o gráfico B ainda pode ser. E o gráfico E, 25% dos consumidores preferem a marca B? Sim, o gráfico E também pode ser. Então agora, pessoal, eu eliminei o gráfico A, que tem uma das alternativas que não pode ser. Então aqui eu fiquei apenas com o gráfico B e com o gráfico E. Vamos descobrir os outros 2 valores em porcentagem. Então aqui eu tenho a marca C. Eu vou apagar e fazer aqui do lado. Então, na marca C, eu vou usar de novo o bizu, pessoal. Então, eu pego o número de consumidores que preferem a marca C, 120 consumidores,
eu divido pelo total de consumidores, que é 300, multiplico por 100% e obtenho o resultado em porcentagem. Então aqui eu tenho 120 sobre 300 vezes 100. 2 zeros aqui, corto os zeros, ficou 120 sobre 3. Pessoal, aqui eu posso fazer 12 dividido por 3, que é 4 e 1 zero. Ou seja, 40% dos consumidores preferem a marca C de sabonete. Então, vamos olhar aqui as alternativas. Então aqui eu eliminei a alternativa A, fiquei apenas com a alternativa B e E. Então na alternativa B eu tenho que 35% dos consumidores preferem a marca C de sabonete? Não. Então o gráfico B não pode ser. Agora o gráfico E, que é o último que restou, 40% dos consumidores preferem a marca C de sabonete? Sim, 40%. Então o gráfico E pode ser. Pessoal, aqui eu já descobri a alternativa correta. O último gráfico que me resta é o gráfico E. Porém, eu vou fazer aqui a última porcentagem de outras marcas de sabonete. Então aqui, de outras marcas de sabonete, eu vou pegar o número de consumidores que preferem outras marcas de sabonete, que é 15 consumidores, dividir pelo total, que é 300 consumidores, e multiplicar por 100%. Eu obtenho o resultado em porcentagem. Então aqui eu tenho 2 zeros, corto os zeros, 15 sobre 3. Pessoal, 15 dividido por 3 é 5. Ou seja, 5% dos consumidores preferem outras marcas de sabonete. E aqui no gráfico E, que é o último que restou, 5% preferem outras marcas de sabonete. Então, sim. O gráfico que representa essas informações em porcentagem é o gráfico E, da alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de análise gráfica que interpretar os valores dos gráficos e de regra de 3 simples aqui para você descobrir as porcentagens. Eu usei esse bizu aqui, que vocês observam que é bem menor, mais simples do que a regra de 3. Esse é o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 33 do caderno de exercícios. Então vamos lá. A grade lateral de um clube é formada por 85 barras de ferro que foram pintadas nas cores verde V e amarelo A, obedecendo a ordem mostrada na figura. Então aqui, pessoal, eu tenho uma ordem de 8 barras dessas 85 barras. É que a primeira barra é verde, a segunda barra é verde, a terceira barra é verde, a quarta barra é amarela, a quinta barra é verde, a sexta barra é verde, a sétima barra é verde e a oitava barra é amarela. Sabendo que as cores se repetiram sempre nessa mesma sequência, o número de barras pintadas na cor verde foi? Então eu quero saber o número de barras pintadas na cor verde. Então aqui é o que eu quero saber. Então, pessoal, se nós analisarmos aqui a figura, eu observo que a primeira barra é verde, a segunda barra é verde, a terceira barra é verde e a quarta barra é amarela. E eu tenho que essa sequência ela se repete novamente aqui. Então a quinta barra é verde, a sexta barra é verde, a sétima barra é verde e a oitava barra é amarela. Então eu consigo dividir essa ordem de 8 barras em duas sequências, com 4 barras. Então aqui tenho uma sequência, duas sequências, e está falando sabendo que as cores se repetiram sempre nessa mesma sequência. Então essa sequência se repete sucessivamente até chegar em 85 barras, ou na última sequência, que eu não sei. Então, se essa sequência se repete,
eu vou ter aqui verde, 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 amarelo, verde, 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 amarelo e verde, 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 amarelo em todas as sequências. Então, pessoal, aqui, se eu dividir 85, que é o número de barras, por 4, que é o número de barras em uma sequência, eu vou obter o número de sequências. Então, vamos fazer aqui. Então, eu vou dividir 85 por 4 e eu vou obter o número de sequências. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Abaixo 5. 5 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4 é 1. Ou seja, eu obtive 21. 21 sequências é o número de sequências que tem nessas 85 barras. Então, pessoal, aqui eu obtive um resto de 1, ou seja, após a 21ª sequência, vai começar uma outra sequência com apenas uma barra. Então, aqui é uma barra verde. E essa barra ela vai ocupar a última posição, ou seja, a posição 85. Então, pessoal, aqui eu tenho sequências eu tenho barras verdes. Então, eu tenho que em uma sequência de 4 barras, tem 3 barras verdes. Então, em uma sequência, 3 barras verdes. E em 21 sequências, que é o total de sequências, tem quantas barras verdes? Aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 1 para 21 sequências, eu aumentei o número de sequências, então eu vou aumentar o número de barras verdes de 3 para x. Se uma grandeza está aumentando e a outra grandeza também está aumentando, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui eu tenho 1 vezes x, que é igual a 21 vezes 3. X é igual a 21 vezes 3, 63. Ou seja, nessas 21 sequências tem 63 barras verdes. E o número de barras pintadas na cor verde, que é o que eu quero saber, vai ser essas 63 barras que tem nas 21 sequências. E aqui eu tenho que vai começar uma outra sequência com uma barra verde. Então é 63 mais 1, que é 64. Então o número de barras pintadas na cor verde foi de 64 barras. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 74? Não. Alternativa B, 68? Não. Alternativa C, 72? Também não. Alternativa D, 64? 64 é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3 simples diretamente proporcional. Bom, pessoal, esse exercício é bem legal. Vale a pena pegar um lápis, uma caneta e um papel e resolver o exercício aqui junto comigo. É um exercício bem legal. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 34 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Um recipiente na forma de um prisma reto de base quadrada, com 8 centímetros de lado, estava totalmente cheio de água. Desse recipiente foram retirados 160 ml, conforme mostra a figura. Então aqui eu tenho a figura do prisma reto de base
quadrada com 8 centímetros de lado. Está dizendo que ele estava totalmente cheio de água. Desse recipiente foram retirados 160 ml, conforme mostra a figura. Então aqui eu tenho que foram retirados 160 ml de água. Sabendo que a capacidade máxima desse recipiente é 960 ml, então, após a retirada dos 160 ml, a altura H da água restante dentro dele em centímetros será. Então, pessoal, eu quero saber essa altura H da água restante em centímetros. É o que eu quero saber. E para mim descobrir essa altura H, eu vou usar a fórmula do volume do prisma, pessoal. Já que na fórmula do volume do prisma eu tenho a altura H. Também porque eu tenho esses dois valores aqui dos lados do prisma de base quadrada, que é 8 centímetros e 8 centímetros desse lado. Então vamos lá. A fórmula do volume do prisma é: o volume é igual a esse lado vezes esse lado, ou seja, A vezes B e vezes a altura, que aqui é a altura H, que é o que eu quero saber em centímetros. Então, pessoal, o volume da água restante nesse recipiente, ele vai ser o total, que é 960 ml, menos a água que foi retirada desse recipiente, que é 160 ml. Então aqui é 0, 6 menos 6, 0, 9 menos 1, 8, 800 ml é o volume da água restante nesse recipiente. Então, pessoal, como eu tenho esse valor aqui em centímetros, esse valor aqui em centímetros, e eu quero descobrir a altura em centímetros, então eu vou converter esse volume de 800 ml para centímetros. E aqui, pessoal, o exercício ele já está dando a dica. Ele deu um dado aqui dizendo que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, ou seja, 800 ml vão ser igual a 800 centímetros cúbicos. Então aqui eu tenho a água restante, que é 800 centímetros cúbicos. Então agora eu vou colocar os dados aqui na minha fórmula. O volume, que é 800 centímetros cúbicos, no caso aqui eu já posso dispensar os centímetros. Então, 800 é igual a esse lado, que é 8 centímetros, 8 vezes esse lado, que é 8 centímetros, vezes a altura H em centímetros que eu quero descobrir. Então, 800 é igual a 8 vezes 8 é 64, vezes a altura H que eu quero descobrir. 800 é igual a 64, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 64, que é igual a H. Eu vou dividir aqui do lado, inclusive eu posso aproveitar esse número. Então aqui, 800 dividido por 64. 80 dividido por 64 é 1. 1 vezes 64, 64. 0 menos 4 não dá, pega o emprestado do 8, aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 4, 6. 7 menos 6, 1. 16 não divide por 64, abaixo 0. 160 dividido por 64 é 2. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 6, 12. 0 menos 8 não dá, pega o emprestado do 6, aqui fica 5 e aqui fica 10. 10 menos 8 é 2. 5 menos 2 é 3. E 1 menos 1, 0. 32 não divide por 64. Abaixo um 0, vai vírgula na casa. 320 dividido por 64 é 5. 5 vezes 4, 20. Deixa o 0, vai o 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2, 32. 320 menos 320 é 0. Ou seja, 800 dividido por 64 é 12,5 centímetros, que é igual à altura. Então,
Após a retirada dos 160 ml, a altura H da água restante dentro dele em centímetros será de 12,5 centímetros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 13. Não. Alternativa B, 12. Não. Alternativa C, 12,5. 12,5 centímetros é a alternativa C. Bom, pessoal, esse foi um exercício de geometria espacial que o que você precisa saber para resolver é a fórmula do volume do prisma. E aqui, pessoal, o exercício ele dá o dado de que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então eu já pude fazer aqui direto 800 centímetros cúbicos. Porém, se não tivesse esse dado, seria um pouco mais trabalhoso, porque teria que fazer aqui uma conversão de sistema métrico. Mas assim ficou tranquilo. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 35 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Duas estacas de madeira perpendiculares ao solo e de alturas diferentes estão distantes uma da outra 1,5 metros. Será colocada entre elas uma outra estaca de 1,7 metros de comprimento, que ficará apoiada nos pontos A e B, conforme mostra a figura. Então aqui eu tenho a figura que mostra as duas estacas de madeira perpendiculares ao solo e de alturas diferentes. Estão distantes uma da outra 1,5 metros. Será colocada entre elas uma outra estaca de 1,7 metros de comprimento, que ficará apoiada nos pontos A e B, conforme mostra a figura. A diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca nessa ordem em centímetros é... Então, pessoal, eu quero saber a diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca nessa ordem em centímetros. É o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, se eu traçar uma reta, observem que esse pedaço ele é exatamente a diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca. E observem também que aqui formou um triângulo retângulo, onde essa distância de 1,5 metros vai ser exatamente essa distância aqui. Então eu tenho essa distância de 1,5 metros, que é um dos catetos do triângulo retângulo. Eu tenho essa distância de 1,7 metros, que se nós observarmos, ela é exatamente o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu tenho esse outro cateto, que vai ser exatamente a diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca aqui, que é o que eu quero saber. Então eu vou chamar de x. Então aqui, pessoal, eu tenho como descobrir o valor de x ou dessa diferença através do teorema de Pitágoras, já que eu tenho esses dois outros valores. Então vamos lá. E o que diz o Teorema de Pitágoras, pessoal? O Teorema de Pitágoras ele diz que em uma relação entre as medidas de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que aqui é 1,7 metros, então 1,7 ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados
dos catetos. Então aqui eu tenho esse cateto, que é 1,5 metros. Então 1,5 ao quadrado, mais esse cateto, que é exatamente a diferença, que é o que eu quero saber, que é x. Então é x ao quadrado. Então aqui eu tenho 1,7 ao quadrado, eu vou fazer aqui do lado. Sete vezes 7, 49, deixo o 9 e vai o 4. 7 vezes 1, 7 mais 4, 11. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 1, 1. 9. 1 mais 7, 8. E 1 mais 1, 2. Uma, duas casas e vírgula. Então, 1,7 ao quadrado é 2,89. Que é igual a 1,5 ao quadrado. Vou fazer aqui do lado. Cinco vezes 5, 25. Deixo o 5 e vai o 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. 5. 7 mais 5, 12. Deixo 2 e vai 1. E 1 mais 1, 2. Uma, duas casas e vírgula. Então, 1,5 ao quadrado é 2,25. Mais x ao quadrado. Então aqui eu tenho 2,89, que é igual a 2,25 mais x ao quadrado. O 2,25 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 2,25, que é igual a x ao quadrado. Então eu vou subtrair aqui. Dois 2,89 menos 2,25. 9 menos 5 é 4. 8 menos 2, 6. 2 menos 2, 0. Vírgula embaixo de vírgula, 0,64 é igual a x. Aqui, pessoal, eu tenho potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Raiz quadrada de 0,64. Raiz quadrada de 64 é 8, então 0,8 é igual a x. Então, pessoal, esses 0,8 que eu obtive, que é o valor de x, eles são em metros. Então, esse pedaço x é 0,8 metros, que vai ser a diferença entre a estaca maior e a estaca menor. Porém, pessoal, eu quero saber a diferença em centímetros. Então, eu vou converter esses 0,8 metros para centímetros. E como que eu faço isso? Eu vou usar o sistema métrico. Então, aqui eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então aqui eu tenho 0,8 metros. Eu quero chegar em centímetros. Então, quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10, onde uma, duas casas, 10 elevado à segunda potência. Então eu posso fazer 0,8 seguido de 2 zeros. Aqui eu tenho uma casa e vírgula, uma casa e vírgula, ou seja, 80 centímetros. Então, a diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca, nessa ordem em centímetros, é de 80 centímetros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 85? Não. Alternativa B, 90? Não. Alternativa C, 95? Não. Alternativa D, 75? Também não. Alternativa E, 80?
80 centímetros é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de teorema de Pitágoras e também precisa saber uma conversão aqui do sistema métrico, no caso de metro para centímetro. Bom, esse foi o exercício. Lembrando que esse foi o último exercício da prova de soldado PM São Paulo 2014, da prova 2. Então, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações. Se você gostou, deixe um like que me ajuda muito. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, do exercício e até sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!